Estou muito feliz. Nasci aqui no Rio de Janeiro, filha de um homem camelô, muito empreendedor, mas que tinha um conceito, que para ser respeitado na vida, a gente tinha que ter dinheiro. E de uma mulher incrível. Para ela não tinha tempo ruim. Se estava sol, tá bom. Se está chovendo, oh, que maravilha. Mas tinha que ter solução para todos os problemas. Não podia olhar para o problema, e sim para a solução dele. Morando aqui no Rio de Janeiro, trabalhando de camelô, toda a família, na Baixada Fluminense, saímos daqui para uma vida melhor e fomos para lá no Espírito Santo. A cidade nos acolheu e ali nós começamos a trabalhar de camelô. Com esse conceito do meu pai, de que para ser respeitado tinha que ter dinheiro, eu parei de estudar muito cedo e fui tomar conta da barraca. Ele teve uma morte muito precoce e eu tive que ajudar minha mãe no sustento da família na barraca. Trabalhando na barraca de camelô, a gente percebe as dificuldades que tem de se colocar nas cidades. Tinha tantas discussões e muitas vezes brigas com o poder público para dizer aqui não pode, vem um rapa, sai correndo, aquela coisa que vocês conhecem no dia a dia de qualquer sociedade. Mas começou, nessas brigas, me gerar um sentimento, e um sentimento que eu não conseguia saber muito bem o nome dele. Mas eu sempre estava na discussão e falando e brigando e dizendo aqui não dá, porque eu ficava indignada quando o poder público pensava no poste, na lixeira, no fio, até na pedrinha portuguesa. Mas não pensava naquelas famílias que estavam ali. E um dia uma faculdade ali da cidade resolveu fazer, um grupo de estudantes de direito resolveu fazer um documentário. E eles vieram de barraca em barraca perguntando quem é que podia falar. E os camelô falavam assim, a gente não fala não gosta de câmera não, mas procura a Jaqueline. E eles começaram a me apontar. E aí eu falava assim, o que vocês estão querendo, estão precisando? A gente quer fazer um documentário sobre a marginalização do trabalho informal. Aí eu disse assim, nossa, marginalização? Foi aí que eu consegui dar o nome àquele sentimento que eu tinha desde aproximadamente 15 anos, quando eu tive a minha primeira barraca. Era marginalização. Eu não era marginal. Dali da barraca, a gente fez uma casinha humilde, da barraca nós compramos um carrinho usado, tivemos a nossa primeira casa própria lá numa comunidade humilde do Espírito Santo. Não éramos marginais. Mas eu gostei tanto daquilo que eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu fui lá, fiz a filmagem, fui na apresentação e foi muito legal, porque quando os estudantes se apresentaram, eles me convidaram para estar lá na faculdade. E quando eu cheguei lá e vi a minha história na tela, eu fiquei impressionada e me pediram para dar uma palavra. No final, a professora me abraçou e falou bem assim, menina, você fala tão bem, você precisa fazer direito. Aí ela plantou uma sementinha no meu coração sem saber. E aí eu falei assim, beleza. Mas eu só tinha a 5ª série do ensino fundamental. Eu falei, opa, vou me matricular numa EJA. Me matriculei numa EJA, trabalhando na barraca, levava a apostila para lá para a escola, estudava na barraca, fazia prova de noite e levei um bom tempo para terminar o meu estudo da 5ª à 8ª. Consegui terminar. Nessa época eu já estava até me casando, mudei para um bairro, já na EJA do ensino médio. Quando eu cheguei nesse bairro, mais um incômodo. Aí já não era mais o incômodo com o camelô, já era o incômodo com o meu bairro. Tinha mais de 36 ruas o bairro, só uma pavimentada. E eu estava fazendo a EJA do ensino médio, e aí eu subia na poeira, descia na lama, tinha até um apelido, era escorrega lá vai um, porque quando a gente descia o morro, escorrega lá vai um, quando não botava sacola no pé para não sujar, porque tinha muito barro. E aí, mais uma vez eu indignada com aquela situação, tinha que estudar, tinha que chegar tarde. E aí eu fui um dia numa reunião de pais da minha filha nesse bairro. Eu estava moradora nova. E nessa reunião de pais eu falei assim, vamos fazer um mutirão, já que o problema é esse. Eu fiz uma proposta de fazer um mutirão na escola. E aí todo mundo gostou da ideia, demorou uns 10 dias mais ou menos. A diretora me liga e fala bem assim, Jaqueline, você pode vir aqui na escola? Posso? Teve uma eleição aqui de representante de pais e você foi eleita. E eu, nossa, mas eu nem me candidatei.
Aí ela falou bem assim, você teve mais voto. Aí eu falei assim, puxa, que bom. Então tá bom, né? Aí eu percebi que aquela comunidade também precisava de uma voz. E aí alguém começou a falar, ei, já que você é líder dos pais, por que a gente não dá um jeito de fazer uma reunião? Eu falei, não, vamos fazer um negócio. Vamos ter uma associação de moradores desse bairro? Ah, tem uma associação, mas não funciona. Vamos fazer um grupo de resgate. Fizemos um grupo de resgate, resgatamos a associação, e daqui a pouco fizemos uma eleição, e quem foi eleita? A Jaqueline, líder comunitário, não sabia nem o que era isso. Líder comunitário do bairro. Mas eu comecei a trabalhar no bairro, e um dia eu chego em casa. Tinha um envelope branco desse tamanho, escrito Congresso Nacional. A Jaqueline Moraes da Silva, presidente da Associação de Moradores. Eu, gente, como que esse povo me achou aqui, no bairro Operário? Fiquei um pouco impressionada, não sabia como funcionava direito, mas eles têm todos os controles de quem ganha líder comunitário e tal, sabem das coisas. E eu fui para a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, participar de uma palestra que tinha um ministro de infraestrutura. O ministro falava assim, vocês que são prefeito, vocês que são líder comunitário, têm que cobrar os projetos, porque Brasília tem dinheiro, mas as prefeituras não têm projeto. Então, líder, cobre o projeto. E eu falei assim, eu anotando tudo na cadernetinha, cheguei lá no meu bairro, chamei a diretoria, falei, gente, a gente tem que ir até o prefeito. Fomos até o prefeito. Com muitas idas e vindas, conseguimos fazer a ideia de o prefeito levar o projeto para lá. Para resumir, teve 2 projetos pilotos em Brasília, escolhendo para lançar lá no estado do Espírito Santo. E um dos 2 bairros foi o meu, o bairro Operário, que teve 80% das ruas pavimentadas. E nisso eu já andava no bairro, como assim, as pessoas dizendo assim, você tem que se candidatar. E eu me candidatei vereadora e fui a 6ª mais votada da cidade. E ganhei para vereadora. E quando eu cheguei lá para vereadora, mais um incômodo. Eu e os incômodos. A voz das mulheres parece que não são ouvidas. Nos parlamentos, nos lugares, principalmente na política, a voz das mulheres muitas vezes são silenciadas e as mulheres são invisíveis. E eu comecei a me incomodar com aquilo. E mais uma vez aquele incômodo, eu falei, eu preciso trabalhar por políticas públicas para as mulheres. A partir dali eu alcei novos voos. Eu fui para um local no estado onde eu pude trabalhar a participação das mulheres, o empoderamento das mulheres no espaço de poder. E quando eu fui trabalhando isso, eu me deparei com uma situação trágica, que é o quê? A tal das cotas. Falava que tinha cota de mulheres, e, na verdade, a cota é de gênero. A lei diz que se tiver 70% de um gênero, tem que ter 30% do outro. E aí eu falava, por que nós, mulheres, não podemos ser os 70% e não os 30%? E eu comecei a falar sobre isso. E aí eu me deparei com coisa muito pior. Quando você ia uma busca, você percebia muitas mulheres que nem ela mesma votava nela. É a tal chamada candidatura laranja. E aí eu criei uma campanha chamada #NãoSejaLaranja. Para as mulheres não aceitar ou se submeter àquela situação de ser laranja. E aí nós começamos a falar isso no Estado. Eu comecei nos meios de comunicação, nas redes sociais. E o que aconteceu? Recebi o convite para ser a vice-governadora do Estado do Espírito Santo. Eu aceitei o desafio, fui para uma candidatura. E não é só eu. Tem muitas mulheres fazendo diferença em algum lugar. A dona Arlete, uma vereadora lá em Vila Velha, ela, com 70 anos, líder comunitária, ela disse, eu vou me candidatar. Ela candidatou e ganhou, porque ela era uma voz naquela comunidade. A questão de gênero é tão importante que a ONU, na sua Agenda 2030, ela diz que o 5º objetivo sustentável do milênio é a igualdade de gênero nos poderes. Homens e mulheres, equilíbrio. A ONU defende isso. Tem 2 Michelles que eu gosto muito. A Michelle Obama e a Michelle Bachelet. A Michelle Obama, ela diz assim, eu trabalho pelo empoderamento das mulheres, por mais política para as mulheres, para que as minhas filhas vivam no mundo onde a voz das mulheres tenha mais força. E Michelle Bachelet, ela diz assim, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. E foi isso que eu comecei a pensar. Mais mulheres, mais representatividade, mais qualidade e quantidade de política pública. Começamos a trabalhar isso. Então, hoje, eu quero dizer aqui que os incômodos, ele precisa ser transformado num espaço de fala, num lugar de fala. E onde estão os seus incômodos? Os seus incômodos, eles estão bem pertinho de você, lá na comunidade que você mora,
na escola do seu filho ou até no posto de saúde do seu bairro. O seu incômodo, ele pode estar no momento que você muda o seu olhar para uma pessoa com deficiência. Agora, como transformar esse incômodo num lugar de fala? Porque o lugar de fala, ele te projeta para algum lugar. Hoje, eu estou aqui no palco do TEDx Niterói, ocupando um lugar de fala, escrevendo a história, como a primeira mulher, não só apenas mulher, mulher negra e da periferia, eleita vice-governadora do estado do Espírito Santo, para dizer para você, mulher, ocupe o seu lugar de fala e que você possa se apaixonar pela política, porque representatividade é tudo. Obrigado. Não.